Olá, eu me chamo Alex Azevedo e este vídeo tem o intuito de apresentar o meu TCC. Inicialmente eu gostaria de agradecer aos componentes da banca pela atenção e ao professor orientador Ronaldo Figueiredo Brito. Bem, esse artigo científico jurídico tem como tema um estudo sobre a audiência de custódia. Este trabalho teve como objetivo geral a análise da audiência de custódia no direito penal brasileiro, observando os conceitos e características desse instituto, bem como a sua implementação e os tratados internacionais que amparam e resguardam sua utilização. O presente trabalho tem como tema a audiência de custódia, que teve sua regulamentação por força da Lei 13.964 de 19, a qual implanta a audiência de custódia no Judiciário Brasileiro. A audiência visa analisar como ocorreu a prisão em flagrante, a sua legalidade e se houve algum abuso por parte dos agentes públicos. E também se há possibilidade de aplicação de medidas coercitivas diferentes na prisão. Pois para essa audiência, o cárcere é a última medida a ser tomada. Devem estar presentes nessa audiência, obrigatoriamente, promotor, defensor público ou advogado indicado pelo réu. O juiz não julgará o mérito da prisão e nem será dado qualquer juízo de valor sobre a conduta do preso. Deverá ser analisado apenas como se deu a prisão, ficando para a instrução criminal a análise do mérito e as provas sobre o cometimento do crime. Fica para depois. A metodologia utilizada neste trabalho será a dedutiva, baseada na pesquisa bibliográfica nacional, que abordará o tema em análise direta ou indiretamente. A utilização dos resultados consistirá em pura, pois contribuirá para ampliar conhecimento. Por fim, apresentarei as conclusões às quais esse estudo chegou a respeito da audiência de custódia, sobre a importância e os benefícios trazidos para o sistema penal brasileiro. Então vamos lá. A audiência de custódia tem como mentor o Conselho Nacional de Justiça, que em fevereiro de 2015, na cidade de São Paulo, apresentou um projeto piloto que tinha como pretensão a expansão da audiência para todas as capitais do Brasil, com a parceria do Ministério da Justiça e do Instituto de Defesa do Direito. Pois visualizaram a necessidade de reformular de medida coercitiva a prisão e encarceramento vigente em um sistema carcerário brasileiro. A audiência de custódia visa a imediata apresentação do preso em flagrante à autoridade judiciária, ao juiz, para serem analisados requisitos legais da prisão, promovendo a discussão a respeito da possibilidade de manutenção da prisão ou aplicação de outra medida alternativa ao encarceramento, uma medida mais leve, dando-lhe um viés social mais forte, pois preza por medida alternativa ao imediato encarceramento, não preza medidas mais leves. Então, a audiência de custódia, também conhecida como audiência de apresentação, visa proporcionar um caráter mais humanizado ao sistema penal, tentando assim essa nova visão diminuir as prisões, analisando a sua real necessidade, analisando os fatos. O conceito dado pelo CNJ é o seguinte: é um instrumento processual que determina que todo preso capturado em flagrante deve ser levado à presença de uma autoridade judicial em 24 horas. Já Paiva conceitua: é o ato de guardar a proteção que consiste na conduta do preso à presença, que consiste na condução do preso à presença da autoridade judicial, juiz, o mais breve possível, para analisar se há a necessidade de uma manutenção do cárcere ou não. Tudo isso após a oitiva do Ministério Público ou da Defesa. Vamos lá. Características. São características da audiência de custódia: brevidade na condução do preso à presença de um juiz, prisão só em última circunstância, possibilidade de outros meios de custódia, medidas cautelares e caráter humanitário. A implementação da audiência de custódia acontece em 24 de dezembro de 2019, com a Lei 13.964 de 19, que aperfeiçoa a legislação penal e processual penal.
Tal lei regulamenta a efetiva realização da audiência de custódia e altera o parágrafo 1º do artigo 306 do Código de Processo Penal, que estabelece o prazo de apresentação do acusado ao juiz em 24 horas. Tal legislação também prevê a apuração de violação ao direito fundamental ao preso, cabendo à autoridade policial tomar as medidas necessárias para resguardar o direito do preso. Vamos falar sobre tratados internos, vou falar sobre tratados internacionais. A audiência de custódia está regulamentada e normatizada nos seguintes tratados internacionais. Pacto de São Jorge da Costa Rica, ratificado pelo Brasil em setembro de 92, que visa unificar, fortalecer o regime de liberdade da pessoa e da justiça social, fundada no respeito aos direitos humanos. Também temos o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que trata da celeridade da condução do preso à autoridade competente. Também temos o tratado, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é formada por 7 juízes eleitos pela Assembleia Geral, composta por pessoas indicadas pelos países membros. O Brasil reconheceu a jurisdição dessa corte em 98. Corte Europeia de Direitos Humanos, que em seu entendimento jurisprudencial tem compreendido que o prazo razoável é até, no máximo, 4 dias para a condução do preso à presença da autoridade competente. Vou falar agora, vou explanar sobre a Lei 554 de 2011. O projeto de Lei 554 de 2011 tramitou no Senado Federal e visava a alteração do artigo 306 do Código de Processo Penal. Dizia: determina o prazo de 24 horas para a apresentação do preso à autoridade judicial, após efetivada a prisão, a fim de que seja resguardada a integridade física e psíquica. 24 horas. Vamos lá. Essa inserção, por iniciativa da CNJ, vou falar sobre a inserção da audiência de custódia. Essa inserção se dá por iniciativa do CNJ, justamente com o Ministério da Justiça e TJ de São Paulo, em 2015. Se deu. A proposta desse projeto é a de que o preso em flagrante seja levado ao juiz para que este possa entrevistá-lo em uma audiência com a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública ou de um advogado, baseando-se nas normas dos tratados internacionais, como o Pacto de São José, que é a garantia de integridade física, e para prevenir possíveis abusos policiais, além de desafogar o sistema penitenciário. Vamos às vantagens. São inúmeras as vantagens, a começar pelas mais básicas. Ajustar o processo penal brasileiro aos tratados internacionais de direitos humanos. Reduzir o encarceramento em massa do país. Celeridade na condução do preso à presença do juiz, é essencial. Possibilidade de medidas alternativas à prisão, prevenção de tortura, abuso e maus-tratos policiais. Prevenir desaparecimentos e execuções sumárias. Evitar prisões ilegais, desnecessárias ou arbitrárias. Vamos sobre as perspectivas antes, durante e depois. A audiência de custódia é realizada para verificar a real necessidade de conversão da prisão em flagrante para a prisão preventiva ou mesmo o câmbio, a troca de liberdade por meio da aplicação de medida cautelar, observando-se a legalidade, óbvio. Baseando-se na situação direcionada ao juízo, assim como também realizar a avaliação de eventuais maus-tratos ou violências no ato da prisão, promovendo o encaminhamento adequado para serem tomadas as devidas providências. Isso aí começa pelo juiz. Será do pré-audiência. Analisando as orientações do Ministério da Justiça, se tem como responsável pelo deslocamento do preso até o local das audiências as secretarias administrativas de penitenciárias ou as secretarias de seguranças públicas de cada estado durante a audiência. O que é o cenário durante a audiência? Entrevista do preso, presença de linguagem inapropriada ao entendimento do preso, exigência por parte do indivíduo preso em possuir a atenção
das autoridades presentes e também o descaso por parte de defensor em relação ao estado do preso, infelizmente. Vamos ao cenário pós-audiência. Avaliação da estrutura de medidas cautelares pelo juiz. Encaminhamento para as equipes multidisciplinares para identificar as demandas sociais das pessoas que passam pela audiência de custódia também pelo juiz. O que na prática não ocorre por falta de estrutura e pessoal, é complicado. Então vamos lá, vou concluir aqui meu trabalho. Após os conhecimentos adquiridos com a pesquisa, cheguei à conclusão de que a audiência de custódia é um instrumento que possibilita a diminuição do grande volume de presidiários. No entanto, não representa a solução. É apenas um garantidor de direitos fundamentais dos acusados. Ela representa um avanço na visão defasada de que o encarceramento é uma solução, só que não é. Rompe barreiras entre o acusado e juiz, permitindo assim uma atuação do magistrado mais humanizada, agindo como uma ferramenta de transformação social, destruindo a banalização da prisão, fazendo cumprir os tratados que versam sobre os direitos humanos, garantindo ao indivíduo sua dignidade diante de situações de custódia. Essa é a minha conclusão e muito obrigado. Um abraço.